para você que gosta de vinhos, vai agora uma dica muito bacana do sommelier Gerry. Confira. Gente, mais uma vez nós vamos desvendar o mistério de uma bebida que é chamada bebida dos deuses, o vinho. E mais uma vez eu convidei o nosso querido sommelier Gerry para desvendar um pouco sobre essa bebida que é fantástica, que todo mundo adora beber um bom vinho, tomar um bom vinho, né, Gerry? Hoje nós vamos falar de quê, Gerry? Hoje acho que a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre o serviço do vinho, certo? Serviço do vinho, como por exemplo? Isso, falar sobre como abrir um vinho, como sugerir um vinho, decantar um vinho, harmonizar um vinho ao prato e vamos falar tudo sobre vinho hoje nesse programa aqui, tá bom? Gerry, o que é decantar o vinho? Certo, decantar vinho. Se for um vinho jovem, a gente vai decantar o vinho para sair um pouco a acidez e o teor alcoólico. Se for um vinho velho, é um vinho que está muito tempo na garrafa, é um vinho que a gente costuma brincar que está nervoso, a gente vai decantar para sair um pouco a acidez, para ter um pouco mais de leveza e ficar um vinho mais macio e mais robusto e mais saboroso para se beber. Aqui, por exemplo, estamos com um vinho. Que tipo de vinho é esse? Certo, aqui nós vamos falar hoje de um Taná, certo? O Taná é uma uva tipo Uruguai, certo? Esse aqui chama-se um Cantaros, que é da importadora, deixa eu ver que importadora é o Cantaros. Cantaros é da Vinho Sul, que é representado do nosso amigo Guilherme aqui em Sergipe, que é um muito bom vinho. Cantaros, ele é 50% Taná e 50% Merlot. É um vinho tido como um vinho nervoso. Por quê? Porque a acidez da uva Taná um pouco do teor alcoólico do Cabernet Sauvignon, então gerou um pouco desse nervosismo, é um vinho tipo como um vinho nervoso. Você vai... Vinho nervoso, peraí, o pessoal de casa não entende o que é o vinho nervoso. Vinho nervoso, por exemplo, se você pega um Merlot, é um vinho leve, é um vinho mais fácil de beber. Se você pega um Cabernet Sauvignon, um pouco mais encorpado. E se você pega, por exemplo, um Pinot Noir, vai ter uma leveza e um frescor. Não vai ser um vinho que vai ter acidez, que vai ter corpo. Vai ser um vinho mais leve. Então, por isso que eu falo que é um vinho nervoso. E quando você parte para um Taná, que é uma uva robusta, uma uva bem encorpada, com teor de álcool muito alto, com teor de acidez alto, então isso é um vinho nervoso, certo? A gente costuma brincar no mundo do vinho, vinho nervoso, certo? Quando a gente chega num restaurante que pede um vinho, o sommelier ou o garçom, ele vem, mostra primeiro, né, o rótulo para o cliente, como é esse passo a passo. Muita gente fica envergonhado, por exemplo, como é que eu vou pedir um vinho? Às vezes a pessoa quer aprender a tomar vinho e tem vergonha, né? Tem vergonha de tirar dúvidas com o sommelier, tem vergonha de tirar dúvida até com o próprio garçom. E qual o primeiro passo para se pedir um bom vinho, Gerry? Sabe, isso é um assunto importantíssimo, isso que você abordou, porque na realidade, talvez você chega num restaurante e gostaria de beber um vinho, mas não sabe por onde começar, quem perguntar e fica com vergonha. Exatamente o que você falou, é importantíssimo. Mas o fator perguntar é importante porque você vai esclarecer dúvidas que você tem sobre o vinho. Então você chega para o garçom e fala, eu nunca bebi vinho, ou já bebi vinho e gosto de vinho tipo tal. Então por quê? Porque você vai deixar uma pista para saber por onde o profissional vai seguir, certo? Então, se você chega no restaurante e fala isso, o garçom fica, ou o sommelier, já tem uma pista de saber por onde seguir. Então, se você diz para mim que nunca tomou vinho, eu vou tentar buscar um vinho leve, certo? De um pouco menos acidez e de menos teor alcoólico. Um vinho mais leve, que nós estamos brincando, vinho mais leve, porque na realidade você vai ter uma chance maior de gostar desse vinho, certo? Aí se você chega para mim e diz, não, sou um bebedor de vinho, conheço sobre vinho, lhe deixa mais à vontade para você sugerir o vinho que você queira, porque na realidade você já sabe sobre vinho. Então é o seguinte, se você me chega e me diz, eu não conheço nada de vinho, gostaria de beber um vinho, hoje é um aniversário, é uma data especial para mim, então eu vou pegar um vinho leve, lhe sugerir um vinho leve, uma temperatura até um pouco mais baixa, porque isso ajuda a tirar um pouco a acidez, e aí com certeza você vai gostar do vinho que eu lhe sugeri. Porque quando a gente chega num restaurante, o sommelier mostra o rótulo do vinho. Para que isso? Perfeito. Você chega no restaurante, pede a carta de vinho, e você, ao olhar a carta de vinho, gosta de um vinho, escolher um vinho que você acha que vai gostar. Então, quando o profissional chega e vem com o vinho e lhe apresenta, para que isso? É para que você tenha a certeza de que o vinho que você pediu é esse que está sendo aberto. Então, quando eu chego que lhe sugiro, senhor,
o vinho é esse que o senhor escolheu, você me diz, pode abrir. Então quando você me diz, pode abrir, é porque é o vinho que você pediu, certo? Porque de repente você pede um vinho, eu não faço isso, não lhe apresento. Exatamente, aí não, você até me diz, não gostei desse vinho. Mas eu tendo apresentado o vinho antes de abrir, a certeza que o senhor já mandou abrir, o senhor não gostou, mas o senhor está bebendo o vinho que você pediu, correto? Sim. Aí a pessoa, no caso o sommelier, traz o vinho, tá correto, e aí vem uma degustação, uma mini degustação, que é aquilo, a prova. Certo. O que é que a gente vai fazer agora? Eu já lhe apresentei o vinho, agora vamos abrir o vinho e vamos deixar fluir o serviço do vinho para poder vocês entenderem um pouco mais sobre o mundo do vinho, correto? Vamos abrir esse vinho agora para a gente ver qual o passo a se seguir agora, certo? Outro fator, é importante também que você, ao abrir o vinho, você não fique girando a garrafa do vinho. Por que você está girando a garrafa do vinho? O vinho é uma bebida que você tem que tratar com carinho. Você não pode estar mexendo a garrafa, porque na realidade ele tem impurezas da uva que fica aqui concentrada embaixo. Certo? Chama-se, a gente costuma brincar que é borra da uva, certo? Então não pode ficar mexendo para não agitar esse vinho e de repente sobe aquela impureza da uva e o vinho fica todo turvo. Então por isso que tem que tratar com carinho. Vinho é uma bebida sem tratar, não pode agitar. Tem que tratar com carinho. Quando você pega ele na adega, você traz ele com carinho. Quando abrir, não pode girar. Sempre tratar com carinho para não acontecer isso que a gente está comentando, ok? É um ritual também, né? Tomar vinhos, né, Gerry? Até o fato da pessoa em casa ou no restaurante, tudo, a abertura dele, tudo isso faz parte do charme que o vinho traz. Perfeito. O vinho, na realidade, não é uma bebida que você chega e diz, vou beber vinho. Vinho é uma bebida que você tem que ter um hábito de beber vinho. Porque vinho se demora tanto tempo para fazer uma boa garrafa de vinho, então, e você não saber apreciar o trabalho que deu produzir aquela delícia que é um vinho, então você tem que saber o que está bebendo, como foi produzido, exatamente por ritual, é por isso. Porque é uma bebida que demora muito a ser feito, demora 3, 4 anos numa adega climatizada, guardada para atingir o tempo certo. Então, isto é o ritual do mundo do vinho, correto? Eu acabei de abrir o vinho agora, certo? Então vou ver se esse vinho, o primeiro passo para saber se esse vinho está pronto para ser bebido, é a rolha. Essa rolha aparentemente é uma rolha que está boa, certo? Ela não tem vazão, certo? A rolha é o seguinte, essa rolha está boa, ela está uma rolha aparentemente boa, certo? O sommelier faz isso? Sim, isso, certo? Para saber, porque na realidade, se esse vinho estiver passando já, ele tem um... Eu não entendo. Para mim, aqui ele tem um aroma diferente, na realidade ele muda, se o vinho estiver alterado, o sabor dele, aqui a rolha já me diz muita coisa. Aí eu abro uma garrafa de vinho, quando eu tiro o lacre dele, aqui tá suja de vinho o outro lado de cima. Então é o primeiro sinal que esse vinho não está bom, tem algo de errado com ele. Então quando eu abro ele, que ele não está bom, aqui tem umas vazões na rolha, que cria o buchon. Buchon é mofo, certo? Então esse vinho certamente não vai estar bom. Mas a gente abre para poder dar uma continuidade. Como o pessoal fala, virou vinagre? Virou vinagre, vinho não é vinagre, não existe vinagre. Vinho estragou, não existe vinagre. Ou é vinagre ou é vinho, não existe esse tempo. As pessoas falam vinagrar, vinho não é vinagre, isso não existe, é um mito que se criou no mundo do vinho. Aí a pessoa às vezes me pergunta, Gerry, que cheiro tem a rolha? Isso tem cheiro de rolha. Pode ter cheiro de outra coisa, né? Tem cheiro de rolha. Aí, não, mas na realidade eu vejo cheirar e eu acho até engraçado, porque... Mas é engraçado, que cheiro tem a rolha? Não, tem cheiro de rolha, entendeu? Tem um cheiro de rolha com vinho. É rolha, mas aí o seguinte, mas eu que entendo, já entendo um pouco de vinho, não entendo muito sobre vinho, eu sei que essa rolha é muito importante para mim, mas ela não altera cheiro. Cheiro de rolha é cheiro de rolha, não pode ter cheiro de outra coisa. Se tiver cheiro de outra coisa, tá ruim, entendeu? Então é o seguinte, a rolha só me diz para mim se o vinho está bom, se foi bem armazenado, certo? O que é que acontece também se de repente esse vinho foi guardado em pé? Esse vinho foi guardado em pé, então a rolha, quando o vinho é guardado deitado, essa rolha fica sempre úmida, porque o líquido vinho tem um contato com a rolha, então tá sempre úmida e ela vai inchando, né? Aí a possibilidade dele criar buchon ou ter vazão diminui. Não diminui por quê? Porque se ela tá guardada deitadinha, ela tá bem armazenada. Aí quando eu guardo ela em pé, a possibilidade desse vinho estragar mais rápido é muito grande, porque ela vai ressecando a rolha, e tudo que vai ressecando, a rolha não fica úmida, que é o que conserva o vinho, então isso aumenta a possibilidade desse vinho estragar mais rápido, certo? Quando eu vou dar uma palestra, as pessoas me perguntam sobre por que todas essas frescuras do vinho, por que decantar, por que tá cheirando a taça, por que tá cheirando rolha. Veja uma coisa importante que eu vou mostrar agora.
Veja uma coisa, esse vinho aqui, eu tô olhando a cor dele, como é que ele tá. Ele tá um vinho com brilho, tá um vinho com uma cor gostosa, com uma cor como que deve ser, certo? Um exemplo que eu costumo dar, inclusive, que a gente tava falando quando tô dando palestra, é o seguinte, que tem um lago cheio d'água. Quando chove, aí vem aquela água da chuva e ela fica uma água barrenta. Então, o vinho, quando não está bom, tem a mesma tonalidade, ele não tem brilho. É aquele vinho turvo, o vinho sem brilho. Então, por isso que faço esse ritual, de ver aqui no fundo branco, certo? Aqui automaticamente vejo se a tonalidade dele tá boa, certo? Aí tem outro fator que eu vejo. Lágrima do vinho. Como é que tá esse vinho? Tá chorão? Como é que ele tá? Chorão. Chorão. Se esse vinho, de repente, ele tiver um vinho com muita lágrima, tá chorando, aí você me pergunta, o que é a lágrima do vinho? Giro a taça, se ele descer rápido, tá um vinho chorão. O que quer dizer isso? Teor alcoólico. O teor alcoólico dele desce rápido, porque o álcool ele evapora rápido. E se ele demorar, se for aquela lágrima lenta, o teor alcoólico dele tá bom. Veja esse vinho. Não tá descendo rápido. Eu tô vendo o lágrima descendo em volta da taça e tá um vinho com lágrimas compassadas, entendeu? Tá descendo bem. Quer dizer que o teor alcoólico dele tá bom. E isso, o que ocorreu por isso? Dois fatores. Nós já temos aqui uns 10 minutos que a gente tá falando sobre vinho e o álcool desse vinho já evaporou um pouco. Então, por isso que gerou essa lágrima mais compassada. Então, se de repente a gente acabou de abrir, colocou na taça, a tendência era estar um vinho chorão. Então, um vinho chorão é um vinho com muito teor alcoólico. Então, eu tô balançando aqui, diga. Não, peraí, gente, olha. Tem gente que faz isso sem nem saber o pra quê. Porque eu digo, porque já estive com amigos, por exemplo, tomando vinhos, que nem sabia. Eu acho que ele fazia ali mais porque outros faziam e não sabia o significado. Então, é importante você estar falando sobre isso. Veja uma coisa. Então, quando você pede um vinho e vai degustar, às vezes você faz isso porque viu alguém fazendo e acha que é charmoso. Não, é importante você saber, por exemplo, vi que a cor do vinho tá bonita, tá brilho, tem brilho, então é a cor que deve ser o vinho, ótimo. Vi a lágrima dele, achei que é um vinho que tá bem, né? O alcoólico não tá muito alto, tá bom. Então agora eu vou degustar ele, que é o momento mais prazeroso pra gente. Vamos degustar para ver o que tá. Tem que fazer esse movimento na boca mesmo, Jerry? O pessoal pode ficar com receio de fazer isso no restaurante. Sim, tem que fazer isso porque na realidade a boca tem que contaminar de vinho para poder você sentir o sabor do vinho. Eu costumo brincar que o vinho, o primeiro gole, não me diz nada. A boca não tá com hábito de vinho. Quando eu coloco o segundo gole na boca... Que chato. Olha um pouquinho aqui, ó. Aí sim. Gostoso, macio, robusto, com acidez boa. Tem o alcoólico discreto. Tá um vinho macio, pronto para ser consumido. Tá uma delícia esse vinho, tá muito bom. Bom, eu tô vendo aqui, Jerry, que tem um... Como é que eu posso chamar esse... Esse é um decanter. Decanter. Isso. Então esse decanter serve, no caso, para você já fazer todo esse ritual sem precisar necessariamente você estar mexendo na taça, ou tem que fazer também? Não, tem que fazer também. Veja uma coisa, eu vou mostrar o que é o decante e por que decantar. Decante normalmente é uma jarra bonita, uma jarra aberta para quê? Para o vinho evaporar mais rápido o teu alcoólico e o vinho para abrir mais rápido, para ficar apto para ser servido mais rápido. Porque, por exemplo, se eu abrir o vinho, deixei na garrafa, ele vai conseguir chegar no ponto de ser servido, mas demora um pouco mais. Então o decante nada mais é uma coisa elegante. Eu vou decantar um vinho, você vê que é um gesto elegante, decantar um vinho. E também é a maneira de o vinho ficar apto a ser servido mais rápido, certo? Então a gente vai mostrar agora o fator decante. Por que decantar, certo? Vamos agora decantar um vinho. Vamos mostrar o que é decantar um vinho, certo? Vamos lá, certo? Bonita a imagem, gente. O vinho tem uma energia vital, né, Jerry? Talvez pela sua cor, por lembrar o sangue. Sim, na realidade é uma cor bonita, né? É uma cor até atraente, né? Uma coisa gostosa falar sobre vinho. Essa cor do vinho, ver esse vinho caindo nessa jarra aqui, nesse decante. É uma delícia, né? Frank, essa vela aqui que tá aqui embaixo, certo? Porque você me pergunta, por que essa vela? Essa vela é o seguinte, eu lhe falei um pouco sobre a borra do vinho. Essa vela que fica aqui, ela me fica aqui para quê? Para ela me dar uma claridade, para me ver se esse vinho tem borra. Se tiver borra, eu vejo aqui e eu já paro aqui, porque na realidade teve borra. Então a vela é para me auxiliar aqui
me dá um pouco de claridade, certo? Então por isso é que eu uso essa vela sempre em decantar, tá? Ah, é? Então você utiliza a vela para poder ver? Ver se tem borra. Se tiver borra, no fundo aqui eu já vejo que tem borra, já paro. E aí quando chegar a borra próxima à boca da garrafa, a gente já para que tá bom. Chega, não se pode mais colocar mais. Gente, tá aqui, muito bonito. O vinho pode ser servido, né, também aqui através do decantador. Sim, agora em tudo que eu decantei o vinho, ele está apto para ser servido. Agora ele pode ser consumido porque está na temperatura correta, está decantado, está airado, como você quiser chamar, está pronto para ser servido o vinho, ok? Esse é o Gerry, gente, sommelier, daqui também do restaurante Maria Flor, e que está à disposição também para esclarecer você que queira conhecer um pouquinho mais e desvendar desse mundo dos vinhos, né, Gerry? Você está à disposição. Sim, com certeza. Estou aqui para esclarecer dúvidas, sugestão sobre vinho, montar a carta de vinho, serviço sobre o vinho, estou à sua disposição. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Nos Quatro Cantos. Obrigado você, Franco, mais uma vez, estou à sua disposição aqui a hora que você quiser. Pois é, gente. Agora eu vou degustar esse delicioso vinho com meu amigo Gerry, sommelier. Tintim, a vida. Pois é, gente, nosso programa vai ficando por aqui, diretamente do Poticabana, em Teresina, no Piauí. No mais, brilhar é o axial e na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Tchau, tchau, fui! Bate um pouquinho de vinho aqui, mas bate um pouquinho de vinho aqui, Zé. Bate um pouquinho de vinho aqui, eu quero um pouquinho de vinho, Zé. Essa parte agora aqui não, Renato. Agora eu vou degustar com meu querido amigo Gerry.